Seja bem-vindo ao 9º vídeo da série do significado dos números dos arcanos menores do tarô. Se ainda não viu os anteriores, do Ás até o 8, eu vou deixar o link da playlist aqui no card para você acompanhar a série. E hoje você vai entender qual é a mensagem dos arcanos menores de número 9 quando aparecem durante uma leitura no tarô. E antes da gente seguir, vou fazer uma pergunta. Você já reparou que nos finais de cada vídeo, os coelhos têm uma fala diferente? Se nunca percebeu isso, dá uma olhada depois. Agora sim, vamos aos estudos. Olá, caminhantes! Eu sou a Nantai, a sua companheira de aprendizado em nossa jornada no tarô. E agora vamos caminhar pelos ensinamentos do penúltimo número dos arcanos menores, o 9. Primeiro vamos dar aquela recapitulada básica nas cartas anteriores, começando com os ases, que são as energias iniciais de cada elemento. O 2, que fala sobre dualidades e o encontro com forças opostas, ou que se somam. O número 3, que é a expansão necessária para seguir o caminho. O 4, quando encontramos equilíbrio ou estagnação. O 5, que é um momento de desequilíbrio causado por uma mudança repentina. O número 6, que são os aprendizados. O 7, como a superação ou provação. E, finalmente, o número 8 do vídeo anterior, que falou sobre o aprimoramento, um aprofundamento na maturidade dos 4 elementos. Agora, com o 9, finalmente chegamos no equilíbrio do equilíbrio, um momento em que alcançamos o que foi começado no Ás, e podemos alcançar isso com júbilo, como em ouros e copas, ou de forma dolorosa, como é o caso dos naipes de espada e paus no tarô. Eu sei que essa coisa de ter alcançado o objetivo parece ter mais a ver com o número 10, mas calma, o 10 tem uma pequena diferença que a gente vai ver no próximo vídeo. Voltando ao 9, a palavra-chave dele, para você entender melhor cada uma das cartas, é a seguinte: revisão ou resultado. E aqui esse resultado seria no sentido de materializar alguma coisa. Então o 9 é um momento em que você já passou por tudo aquilo dos números anteriores. Já caiu, já encontrou empecilho, já se reergueu, teve que se provar, amadurecer, se aprimorar, até que finalmente chega no auge, que é o 9, o equilíbrio do equilíbrio, quando começamos a notar a materialização de tudo que foi construído. É um momento de olharmos para todas as coisas conquistadas e refletir a respeito. Por isso a palavra revisão. Avaliar se tudo aquilo que conquistamos valeu a pena. Observar os prós e os contras. Eu sei que algumas pessoas podem estar estranhando eu citar o 9 como auge, já que os arcanos menores terminam com o 10. Mas o número 9 é o maior algarismo que a gente tem. Lembre-se que os algarismos vão de 0 até o 9. O número 10 é formado pelos algarismos 1 e 0. Então o 9 é o maior algarismo. E nos arcanos menores do tarô, o número 9 é o auge, o clímax da história de cada naipe. O equilíbrio do equilíbrio. É o número que traz a materialização, como eu falei, o resultado de tudo aquilo que aquele naipe construiu. É quando podemos olhar para trás, rever os nossos passos até ali e refletir sobre como chegamos até onde estamos. No próximo vídeo, quando eu chegar no número 10, você vai compreender melhor essa coisa de o 9 ser o auge e não o 10. E tudo vai fazer mais sentido. Esse resultado
Alcançado nos arcanos menores de número 9, essa revisão dos passos acontece de forma diferente em cada naipe. No 9 de ouros, que é a revisão ou resultado no plano material das coisas tangíveis, a carta nos fala principalmente sobre colher os frutos do trabalho, sobre adquirir uma independência conquistada com muito esforço, também conhecido como autossuficiência. É quando tudo aquilo pelo que o consulente batalhou começa a dar frutos e retorno por seu próprio mérito. É uma realização no plano material, alguma conquista, e eu quero frisar aqui o fato de ser uma conquista alcançada pelo esforço do próprio consulente. Não tem nada a ver com sorte nem acaso, é uma recompensa mesmo pelo esforço. O 9 de ouros nos ensina a usufruir aquilo que conquistamos, revisar tudo o que ganhamos ao longo do caminho e sabermos reconhecer que aquilo é um troféu de competência, uma prova de capacidade de realização e habilidade, que é a autossuficiência que eu falei agora há pouco. Indica um certo conforto material ou até um luxo, mas cuidado com um detalhe importante. O 9 de ouros não indica necessariamente satisfação por conquistar tudo isso. Lembre-se que a satisfação da conquista é do elemento água, de copas, porque é um sentimento. A conquista em si, que é o de ouros, ok? Cuidado para não confundir essas duas cartas, o 9 de ouros com o 9 de copas, porque elas se relacionam intimamente, já que as conquistas materiais do 9 de ouros geralmente trazem momentos de alegria, que é o 9 de copas. Mas enfatizo aqui, o 9 de ouros fala apenas do plano material e não indica necessariamente a alegria. Tirar essa carta numa consulta não vai significar, então, que a pessoa vai ter satisfação por ganhar algo, mas sempre vai significar algum tipo de realização no plano material ou, pelo menos, indicar a autossuficiência para essa realização. Agora vamos ver o 9 de espadas, que fala pra gente sobre a revisão ou resultado no plano mental, dos pensamentos e ideias, dos conhecimentos e dos diálogos. Nesse arcano menor do tarô, vemos várias imagens que nos remetem a um pesadelo noturno. E isso porque a pessoa da carta está com tantas coisas na cabeça, tantos raciocínios atordoantes, que até perde o sono. É quando ficamos revisando pensamentos, ponderando o que deveríamos ter falado, mas não falamos, ou até o que não deveríamos ter falado e falamos, ou quando ficamos revisando algo que fizemos e nos arrependemos, uma resposta cortante que demos na hora errada, ou até a lamentação por não ter dado uma resposta cortante. Enfim, o 9 de espadas nos coloca num momento de agonia por excesso de pensamentos, gerando ansiedade na pessoa ou até culpa. Inclusive, se tem uma carta que poderia ser a personificação da culpa, é o 9 de espadas, já que é o ato de ficar revisando pensamentos, relembrando discussões ou brigas. Uma outra possibilidade, trazida pelo 9 de espadas, é a falta de esperança, quando excessivas preocupações tomam a cabeça de uma pessoa, impedindo que a gente veja uma saída. Pequeninos problemas do dia a dia que, somados, se transformam num monstro que nos tira o sono, causando verdadeiros pesadelos acordados. Pensamentos negativos de uma forma geral, podendo ser problemas verdadeiros ou apenas coisas da cabeça da pessoa, porque às vezes damos aos problemas tamanhos muito maiores do que eles de fato têm.
essa carta nos aconselha a silenciar a mente e fazer uma revisão das aflições para compreender onde verdadeiramente está o problema, ou se de fato existe um problema. Por vezes é mais fácil simplesmente levantar e resolver a coisa em vez de ficar sofrendo por antecipação. Pode ser também que o consulente esteja precisando de ajuda para conseguir ver a situação de uma forma menos dolorosa e menos pessimista. E não há nada de errado em pedir ajuda. O que não pode acontecer é continuar entrando numa espiral de desespero por conta de pensamentos que rondam a mente. Até agora tá dando para entender o conceito da revisão e resultado do número 9? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? E se esse vídeo estiver te ajudando na compreensão dos arcanos menores, mesmo que só um pouquinho, me ajuda com uma curtida no vídeo e se inscreve no canal. Isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e ele se propaga para ainda mais pessoas. E vamos continuar agora com o 9 de copas, que é a revisão ou resultado no plano emocional, dos sonhos e dos desejos. E agora sim entramos na parte de sentir satisfação por algo. E como estamos falando apenas do naipe de copas, não significa necessariamente que essa satisfação tenha vindo por causa de algo material. Pode ser apenas uma alegria de viver, sabe? Como o 9 de copas é a revisão emocional, podemos também entender que ela fala sobre maturidade das emoções, o autocontrole, sabermos passar por situações difíceis sem ficar se desmanchando em lágrimas, essas coisas. A maturidade emocional, que alguns psicólogos têm chamado de inteligência emocional, é conquistada depois de toda a jornada do naipe de copas, cheia de altos e baixos. Afinal, depois de tantas decepções, é esperado que aprendamos a nos portar como pessoas maduras perante situações de instabilidade emocional. Infelizmente, nem sempre é o que acontece. Uma outra mensagem do 9 de copas é a gratidão pelo que já temos. É aqui que ela se confunde um pouco com o 9 de ouros. Mas lembra o que eu falei sobre a diferença entre elas? O 9 de ouros é apenas a conquista em si, de forma fria, sem envolver emoções. Já o 9 de copas é o sentimento em si. Por isso que eu falo sobre sermos gratos. Aproveitar a vida com alegria, desfrutando o que temos, sem lamentar a falta, porque o necessário já está aqui com a gente. Dar valor às nossas coisas, sem lamentar o que ainda não se alcançou, porque isso cria um distúrbio de ingratidão na nossa energia, podendo até nos levar a perdas a nível material. Dá até para dizer o seguinte: ter um 9 de ouros, que são as conquistas, sem o 9 de copas, que é a satisfação, é como aquele jargão de reclamar de barriga cheia. Ou seja, ter tudo o que precisa para viver, mas não sentir prazer em nada. Deu para entender essa analogia, né? O quarto arcano menor de tarô que nós vamos estudar é o 9 de paus, que é a revisão ou resultado no plano espiritual, da criatividade e força pessoal. É aqui que o naipe de paus começa a se inclinar para um lado mais doloroso, não fisicamente, mas espiritualmente. Mesmo conhecendo todas as dificuldades do caminho, o 9 de paus ainda manteve o fogo da motivação ardendo, diferente de muitos que já desistiram. Mas mesmo ele tem seus limites e chega até a exaustão de tanto se forçar ao longo da jornada. Por mais que amemos o que estamos fazendo, por mais que esse empreendimento seja fruto de uma paixão, o elemento fogo do naipe de paus pode às vezes queimar ao ponto de se tornar uma obsessão,
E aqui eu não tô falando de espírito obsessor, tá, gente? Eu tô falando da nossa compulsão por alguma coisa mesmo. Nesse caso, a revisão ou o resultado do 9 de paus vem na forma de desgaste, quando queimamos tanto a nossa lenha da força de vontade que em determinado momento essa lenha começa a ficar escassa. Esse estágio do 9 de paus é de uma pessoa que já tem experiência em reconhecer os obstáculos de um projeto e por esse motivo ela tem tudo para seguir em frente, tudo mesmo. Afinal, ela chegou até ali, mesmo depois de tantas forças indo contra. O problema é que, por mais capaz que essa pessoa seja, ela está num momento de vulnerabilidade por causa da exaustão. O consulente se sacrificou tanto para chegar até ali, doou tanto de si mesmo, queimou tantas lenhas de entusiasmo e segurou tantas barras que a força acabou ficando escassa. Uma pessoa que chega nesse estágio da jornada pode ter a tendência de ser cuidadoso em excesso, acreditando que pode ser atacado a qualquer momento, não literalmente. A questão é que a pessoa do 9 de paus já enfrentou tantos problemas que acabou ficando num estado eterno de alerta. É tipo a pessoa que está sempre preparada para todas as catástrofes, que sabe como contornar os problemas do projeto e certamente é a pessoa para quem todo mundo corre quando a coisa fica tensa. Isso até certo ponto é bom. O problema que ninguém vê é que essas pessoas também precisam de descanso. A própria pessoa às vezes não percebe que chegou no limite e continua se forçando, correndo o risco enorme de quebrar. Uma coisa importante para a gente entender aqui é o seguinte: essa carta não significa que temos que abandonar os nossos projetos, os nossos sonhos. Essa exaustão, que deve ser reconhecida, tem a ver com sabermos dar o tempo a nós mesmos, nos cuidar para depois retomar o mesmo projeto com mais força. Senão podemos quebrar antes de alcançar o objetivo, e é um ponto em que muitos desistem. Então, o arcano menor de 9 de paus, quando fala em revisão ou resultado da nossa espiritualidade, está se referindo a sabermos entender quem somos e do que somos capazes, saber que chegamos até ali por nossa motivação pessoal, mas também saber reconhecer o ponto de vulnerabilidade do nosso eixo. Toda vareta enverga até certo ponto, mas depois disso ela quebra. E sabermos reconhecer e admitir essa fraqueza natural de nosso espírito é também um sinal de evolução. Entortar a vareta, que somos nós e nossa força de vontade, até o limite não é força, é burrice. Pode até ser que as pessoas de fora vejam e aplaudam a nossa persistência, mas se a gente quebrar por dentro, não vai adiantar nada ter levado a nossa força além do limite. Por todos esses motivos, se essa carta cair na leitura numa casa de alerta, tipo algo para se ter cuidado, significa que precisamos reavaliar as nossas escolhas, para vermos se é isso mesmo que queremos para a nossa vida. Porque às vezes, ao passar por toda uma jornada, percebemos que os nossos propósitos mudaram e que aquilo não é mais algo que desejamos do fundo da alma. Nesse caso, alcançar esse objetivo poderia ser um fardo e não uma vitória. Então, o primeiro alerta do 9 de paus é reavaliarmos se queremos de fato isso. Ainda nesse sentido de alerta, caso esse projeto seja realmente movido por nossa paixão, o aviso é mais no sentido de tomar um tempo de respiro para recuperar as energias antes do salto final, porque o desgaste vai atrapalhar a execução. Já se vier como um conselho, é basicamente o contrário, para a gente segurar as pontas só mais um pouquinho
e seguir com responsabilidade, porque a finalização está quase lá. Agora que nós olhamos para todos os naipes do número 9, você notou como todos eles mostram algum tipo de revisão da jornada? Seja nos naipes de ouros, espadas, copas ou paus, todos eles nos estimulam ou nos força a olhar para tudo o que passamos, para a gente compreender o resultado do que obteve, entender quais passos tomamos para chegar onde estamos. Essa compreensão nos leva a sermos completos como o número 9, que em várias culturas é símbolo de perfeição, de sabedoria e do equilíbrio existencial. Caso tenha gostado de alguma dessas cartas mostradas, veja a lista de decks que eu deixei aqui embaixo, ok? E se você quer aplicar o tarô de uma forma terapêutica para o autoconhecimento e evolução pessoal, dá uma olhada no link da descrição, Tarô e Autoconhecimento. Isso pode transformar a sua vida e a das pessoas ao seu redor. Muito obrigada por sua presença. A gente se vê no próximo vídeo.